Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de maio, e nesse momento nós iremos realizar o resumo de tudo que estudamos ao longo dessa semana. E o texto bíblico, que é a base do estudo semanal, está em Gênesis, capítulo 15, no versículo 2. E esse texto nos diz o seguinte: Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Durante o estudo semanal, chegamos ao cerne da experiência religiosa de Abrão. Foi a ocasião em que Deus fez sua aliança com o patriarca, que é a segunda aliança de Deus após a sua aliança com Noé, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 18 até o capítulo 9, verso 20. A aliança abraâmica contém os mesmos requisitos da aliança com o patriarca do dilúvio. Assim como na aliança com Noé, a aliança abraâmica começa com uma cerimônia sacrificial associada à promessa de um filho e uma pátria. A aliança é confirmada por um sinal. A aliança abraâmica tem, no entanto, diferenças em relação à aliança com Noé e apresenta novos elementos. Possui duas cerimônias de sacrifício. O sinal é a circuncisão e Abrão recebe o novo nome de Abraão. Além disso, a narrativa bíblica fornece duas perspectivas diferentes dessa aliança. Enquanto na aliança com o antediluviano Noé, o foco está em Deus e a pessoa de Noé é subjugada. A aliança com Abraão inclui a perspectiva de Abraão e, como resultado, seu curso se desenvolve de uma maneira mais complicada. Para facilitar o estudo, o resumo que estamos fazendo agora, podemos dividir toda a lição semanal em 3 temas. O primeiro tema é a tensão da fé. A fé de Abraão é composta por perguntas e dúvidas. Abraão acredita em Deus, apesar de si mesmo. Sua risada significa ironia e espanto. Sua oração a Deus está cheia de submissão e desafios. E a segunda lição que tiramos diz respeito às leis da hospitalidade. O cuidado de Abraão para com seus convidados estrangeiros contrasta com a insensibilidade e a ameaça dos sodomitas para com os estrangeiros. E a terceira lição é sobre a intercessão. Então, Abraão rogou pelos ímpios da cidade de Sodoma, esperando que houvesse justos o suficiente para evitar a destruição. E concluindo, essa lição nos ensina algo muito importante. Nela, vemos que o Deus que salvou Abrão no passado é o mesmo Deus que o salvaria posteriormente. Considerar Deus como seu futuro inspirou em Abrão a fé no futuro. Por isso a Bíblia diz: Abraão creu. E no nosso caso, a lição é a mesma. Precisamos ter os olhos, as esperanças, a fé no futuro. Pode até ser que no momento nós não tenhamos respostas, não encontremos saída, mas saiba, Deus está conosco. O nosso futuro nas mãos dele está garantido. E ainda que você não receba a bênção que você tanto espera, entenda, algo muito melhor virá. Então, no final das contas, com certeza, ele terá respondido. Não do jeito que você pediu, mas com algo muito melhor. Foi exatamente esse tipo de fé que Abraão teve. Mesmo não enxergando, ele creu num futuro maravilhoso, porque para ele, a presença de Deus era mais que suficiente. E você, crê dessa forma? Você crê que apesar de no momento pode até ser que você não encontre soluções, mas sabe que Deus é mais do que suficiente na sua vida e o seu futuro está garantido? Mais cedo ou mais tarde o livramento virá? Está em suas mãos tomar essa decisão. E eu aproveito aqui e pergunto: você já estudou sua Bíblia hoje? Caso não, estude. Não passe o dia de hoje sem estudar a Palavra de Deus. E por falar na Bíblia, na Palavra de Deus, a nossa leitura bíblica do dia, que é o nosso ano bíblico, está em 2 Crônicas, do capítulo 10 até o capítulo 13. Que o Todo-Poderoso Espírito Santo te abençoe muito.
e com a permissão dele, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!